Olá, pessoal! O tema para nossa aula de hoje é a atmosfera. Nessa aula, iremos ver a composição do ar, então, quais são os gases que fazem parte do ar e a sua quantidade, quais são as camadas da atmosfera e as suas características, e também a importância da atmosfera, se a gente for pensar no efeito estufa e também na camada de ozônio. A atmosfera é a camada de ar que envolve o nosso planeta. Nessa figura está sendo representado quais são os gases que fazem parte da atmosfera e as suas respectivas quantidades. Mas essas quantidades elas podem variar dependendo de algumas condições ambientais ou dependendo da ação do ser humano. Por exemplo, quando acontecem queimadas, acontece a liberação de uma maior quantidade de gás carbônico. Então, a quantidade de gás carbônico aqui, ela vai ser um pouco maior do que 0,038%. Mas, de maneira geral, a composição do ar, da camada da atmosfera, ela tem mais ou menos essa quantidade aqui. Então, em torno de 78% é formada por gás nitrogênio, que é a maior quantidade de gás, seria do gás nitrogênio. Em segundo lugar, nós temos o gás oxigênio, com quase 21%. Em terceiro lugar, o gás argônio, com 0,93%. E o restante nós temos esses outros gases aqui: xenônio, gás hidrogênio, neônio, hélio, criptônio e o gás carbônico. Então, o gás carbônico ele representa uma quantidade de 0,038% dos gases que formam a nossa camada de ar. O gás nitrogênio é representado pela fórmula química N2. É o gás mais abundante na atmosfera. Existe cerca de 78% desse gás na atmosfera. O nitrogênio ele é importante porque ele faz parte da composição de todas as proteínas que formam todos os tecidos do nosso corpo. Só que nós não conseguimos adquirir o nitrogênio na forma de gás nitrogênio. A gente só consegue na forma de sais de nitrogênio, tanto nitritos quanto nitratos. E nós só conseguimos adquirir os sais de nitrogênio através da alimentação. Essa figura ela está representando o ciclo do nitrogênio. Então, tem momentos que o nitrogênio está na forma de gás nitrogênio e tem momentos que está na forma de sais de nitrogênio. Para que esse gás nitrogênio ele vire, ele se transforme em sais de nitrogênio, existem algumas formas. Pode ser através de descargas elétricas, como raios e relâmpagos. Isso provoca uma reação do gás nitrogênio com o gás oxigênio, formando os sais de nitrogênio que vão ser absorvidos pelo solo, tá? Outra forma seria através da fixação do gás nitrogênio, tanto no solo quanto em algumas plantas, chamadas plantas leguminosas, através da ação de algumas bactérias, chamadas de bactérias fixadoras do nitrogênio. Então, existem essas bactérias nas raízes de plantas leguminosas. Exemplo dessas plantas, nós temos o feijão, a soja, a ervilha e o amendoim. Então, essas bactérias elas vivem nas raízes e elas fixam o gás nitrogênio na raiz da planta na forma de sais de nitrogênio. A planta vai absorver esses sais de nitrogênio e se um animal se alimentar dessa planta, ele adquire o nitrogênio. Através das cadeias alimentares, o nitrogênio passa para outros seres vivos. Nós temos também a forma que algumas bactérias no solo fixam o nitrogênio no solo, ou o nitrogênio no solo, através das descargas elétricas, podem ser absorvidas por outras espécies de plantas que não sejam as plantas leguminosas. E através da alimentação, então o animal herbívoro se alimenta dessa planta, ele também adquire o nitrogênio. E através das cadeias alimentares, esse nitrogênio passa para outros seres vivos. O nitrogênio ele precisa voltar para a natureza. Como é que ele vai voltar para a natureza? Quando os seres vivos, que podem ser esses animais, ou os seres humanos, ou as plantas, morrem, entram em decomposição. Através da decomposição, o nitrogênio pode voltar para a atmosfera na forma de gás nitrogênio,
pela ação de bactérias desnitrificantes, que vão fazer essa liberação do gás nitrogênio presente no corpo desses seres vivos. Mas também pode ser através de sais de nitrogênio, que vão ficar no solo e vão ser absorvidos por outras plantas. Então, nós temos o nitrogênio, ele vai ser devolvido para a atmosfera através da decomposição dos animais e plantas, ou pode ser devolvido para o solo e ser absorvido por outras plantas. Nós adquirimos o nitrogênio através da alimentação, ou comendo as plantas leguminosas, ou comendo as plantas que absorveram os sais de nitrogênio no solo, ou comendo os animais. E devolvemos o nitrogênio através da nossa decomposição. O gás oxigênio é representado pela fórmula química O2. É o segundo gás mais abundante na nossa atmosfera. Ele é importante para a nossa respiração celular. Através da respiração celular acontece a produção de energia, que vai fazer com que todos os nossos sistemas funcionem. E o gás oxigênio também participa da combustão. Nessa figura está sendo representado o ciclo do gás oxigênio. Então, ele vai ser produzido e liberado na atmosfera através da fotossíntese, que é uma reação química que acontece nas plantas e nas algas. Esses seres vivos são chamados de seres autótrofos porque produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese, mas também produz o gás oxigênio. Então, essa reação química ela acontece na presença da clorofila, nas folhas e na presença da luz solar. A água, que é absorvida pela raiz, vai reagir com o gás carbônico, que é absorvido pelas folhas. Através dessa reação, vai acontecer a produção do gás oxigênio, que será liberado para a atmosfera, e da glicose, que será utilizado como alimento pela essa planta. Nós utilizamos o gás oxigênio na nossa respiração através de uma reação química junto com a glicose, para que seja produzido a energia e vai ser liberado o gás carbônico na atmosfera. Essa energia produzida, ela vai ser utilizada por todos os nossos sistemas. O gás carbônico é representado pela fórmula química CO2. É um gás que existe em pequena quantidade na atmosfera, mas ele é importante por ser responsável pelo efeito estufa. O efeito estufa faz com que a temperatura do nosso planeta se mantenha estável. Como que o gás carbônico é responsável por esse efeito? Ele retém uma parte do calor que é refletido pela superfície da Terra. Então, o Sol aquece a superfície da Terra, parte desse calor é refletido e volta para o espaço, e parte dele fica retido pelo gás carbônico presente na nossa atmosfera. Esse gás ele é liberado pela respiração dos seres vivos, também pela combustão, que é a reação de queima, e através da decomposição dos seres vivos. E ele vai ser consumido pela fotossíntese realizada pelas plantas e pelas algas. Então, o gás carbônico é consumido pelas plantas na reação de fotossíntese, na presença da água, e é produzido o gás oxigênio e a glicose. O gás oxigênio volta para a atmosfera e a glicose é utilizada como alimento da planta. A planta, na sua respiração, libera para a atmosfera o gás carbônico. Os outros seres vivos que utilizam gás oxigênio na respiração também liberam para a atmosfera o gás carbônico. Quando as plantas e os seres vivos eles morrem, entram em decomposição e, pela ação dos decompositores, devolvem ao ambiente também o gás carbônico. As indústrias, os automóveis, que realizam a combustão, que é a reação de queima na presença do oxigênio, também liberam para a atmosfera o gás carbônico. Na atmosfera também existem vários outros tipos de gases e algumas partículas sólidas em suspensão. O vapor de água, que é a água no estado gasoso, ela, assim como o gás carbônico, é importante para a manutenção da temperatura média do nosso planeta.
Então, o gás carbônico ajuda a manter o planeta aquecido e o vapor de água ajuda a resfriar o planeta. A quantidade de vapor de água ela também vai variar dependendo das condições do ambiente. Então, quando a temperatura é maior, aumenta a taxa de evaporação, aumenta a quantidade de vapor de água, aumenta a umidade relativa do ar e a temperatura ela fica um pouco mais amena. Em relação às partículas sólidas, nós temos poeira, temos micro-organismos, por exemplo, bactérias e vírus, que podem causar algumas doenças aos seres humanos. Existem gotículas de saliva, cinzas, grãos de pólen. Então, estas partículas sólidas, dependendo da quantidade, podem causar problemas aos seres humanos. Então, no caso aqui de bactérias e vírus, numa grande quantidade em suspensão na atmosfera, podem causar diversos tipos de doença. As cinzas, os grãos de pólen, podem causar também problemas respiratórios, como alergias e asma. A quantidade de gases presentes na atmosfera também podem variar de acordo com a altitude. Então, em regiões de baixas altitudes, existe uma maior quantidade de gases que estão representados na figura por esses pontinhos. Em regiões de altas altitudes, existe uma menor quantidade de gases na atmosfera. Então, a gente diz que em altas altitudes, o ar é rarefeito. Ar rarefeito significa que existe uma menor quantidade de gases. A gente pensa no ar rarefeito na quantidade de gás oxigênio, mas não é só o gás oxigênio que existem em menor quantidade em uma alta altitude. Então, quando a gente viaja para um lugar de uma alta altitude, a gente sente algum desconforto em relação à nossa respiração, porque a quantidade de oxigênio aqui é menor e a gente vai sentir sintomas como cansaço, tontura, falta de ar, dor de cabeça e fraqueza. Isso está relacionado pela baixa quantidade de gás oxigênio. Então, nós já vimos que na respiração celular, o gás oxigênio é utilizado para produzir energia, quando ele reage com a glicose. Então, se nós temos uma baixa quantidade de oxigênio, nós temos uma baixa produção de energia. Esses sintomas que a gente sente ao viajar para um local de alta altitude, ele acaba assumindo após alguns dias, quando a gente passa por um período de aclimatação. A atmosfera ela é dividida em algumas camadas. Então, nós temos nessa figura aqui, mostrando as camadas da atmosfera e a espessura de cada uma delas. A quantidade de gases ela também vai variar em cada camada. Na troposfera, a espessura ela varia de 0 a 16 km. Na estratosfera, de 16 a 50 km. Na mesosfera, de 50 a 85 km, na termosfera, de 85 km a 500 km e na exosfera, acima de 500 km. Quais são as características dessas camadas aqui? A troposfera é a camada mais próxima da superfície terrestre, é onde se encontram os seres vivos, onde tem também uma maior quantidade de gases e aonde acontecem as precipitações, tanto na forma de chuva quanto neve e granizo. Acima da troposfera tem a estratosfera. Aqui o ar já é rarefeito, então tem pouca quantidade de gás oxigênio e também de vapor de água. Nesta camada é onde os aviões circulam e é onde encontram-se a camada de ozônio. Na mesosfera, que é a camada mais fina, é onde os meteoroides se incendeiam, formando o que a gente chama de estrela cadente. Na termosfera, a temperatura é muito alta, é onde acontece a aurora boreal em algumas regiões que a gente consegue visualizar. O que é a aurora boreal? É quando acontece o choque de partículas que fazem parte dessa camada da termosfera com partículas que vêm do Sol. Então, esse choque provoca uma luminosidade
que a gente chama de aurora boreal. Acima dela nós temos a exosfera. Nessa camada existe principalmente gás hélio e gás hidrogênio, e é a camada onde encontram-se os satélites. Nessa outra figura aqui está mostrando também a espessura das camadas e a temperatura dessas camadas. Então, na estratosfera, a temperatura é em torno de menos 60 graus Celsius, na mesosfera, menos 90 graus Celsius. Na termosfera, a temperatura é muito alta, porque essa camada ela já encontra-se mais próxima do Sol. Na exosfera, maior ainda. O efeito estufa é um fenômeno que acontece na atmosfera e, como eu já falei anteriormente, ele é responsável pela manutenção da temperatura da Terra, ideal para que exista vida. Para que aconteça o efeito estufa, precisa da ação do gás carbônico que faz parte da atmosfera. Então, vamos entender como que acontece o efeito estufa. Os raios solares são liberados pelo Sol e vão atingir o planeta Terra. Na setinha representada por 1, grande parte da radiação solar ela é absorvida pela Terra e aquece a Terra. A superfície da Terra ela vai refletir uma parte desse calor, então que está sendo representado aqui pela flechinha em 2. Então, uma parte da radiação solar vai ser refletida e vai voltar para o espaço. Mas uma parte dessa radiação que é refletida, ela é absorvida pelo gás carbônico presente na atmosfera, que está sendo representado pela flechinha em 3. Então, uma parte da radiação solar que vai ser refletida pela superfície não volta ao espaço e é absorvida pela camada de gás carbônico. Então, os raios solares esquentam a superfície da Terra, uma parte do calor é refletido e é devolvido para o espaço, e uma outra parte é absorvida pelo gás carbônico e retida aqui, mantendo o nosso planeta aquecido. A camada de ozônio ela está presente na atmosfera. O gás ozônio, representado pela fórmula O3, é formado naturalmente a partir de reações de gás oxigênio na presença da radiação solar. Essa camada ela é importante para absorver e bloquear alguns raios ultravioletas que são emitidos pelo Sol. Então, nós temos aqui 3 tipos de raios ultravioletas: o UVA, UVB e o UVC. A camada de ozônio, ela faz com que o raio UVA atravesse a camada de ozônio. O raio UVB, ele vai ser filtrado e o raio UVC vai ser bloqueado pela camada de ozônio. A luz solar, ou seja, os raios emitidos pelo Sol, é fundamental para que aconteça a reação de fotossíntese pelas plantas e pelas algas. E também é importante para a produção da vitamina D realizada pela nossa pele. Então, nossa pele produz vitamina D na presença de alguns raios emitidos pelo Sol. A exposição direta aos raios solares pode causar problemas de saúde, como o câncer de pele. Então, esses raios que são filtrados pela camada de ozônio fazem com que a incidência de câncer de pele diminua. Então, locais onde não acontece essa filtração, os raios UVB, por exemplo, eles vão atingir diretamente as células da sua pele e isso pode causar mutações e gerar um câncer.